Item 3. Proposta de emenda à Constituição número 7 de 2015, não terminativo. Altera o parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal e inclui o artigo 99 no ato das disposições constitucionais transitórias para tratar da sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação incidentes sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto localizado em outro Estado. Autoria, Câmara dos Deputados. Relatoria, senador Eunício de Oliveira. Relatório, favorável à proposta. Conceda a palavra ao nobre senador Eunício de Oliveira, nosso líder no Estado do Ceará, para proferir o seu relatório. Obrigado, presidente Zé Pimentel, senhores senadores, senhoras senadoras. Vem a exame dessa comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a proposta da emenda PEC número 7 de 2015, cuja origem Vossa Excelência, inclusive, já fez no preâmbulo a proposição vindo da Câmara dos Deputados. A proposição, senhor presidente, compõe basicamente de 3 artigos. O artigo 1º, que altera os incisos 7 e 8º do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, em relação ao inciso 7, para estabelecer a adoção exclusiva de alíquota interestadual do imposto sobre relativos à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviço, transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS, das operações de prestação de serviço destinadas aos bens do consumidor final, contribuinte ou não do imposto localizado no Estado, caso em que caberia ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença de alíquota interna do Estado destinatário e alíquota interestadual. No que se refere ao inciso 8º, a proposta altera a sistemática do recolhimento do tributo, determinando que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, de que trata o inciso 7, será atribuída ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto, ou ao remetente, quando o destinatário não o for. O artigo 2º, senhor presidente, altera o ato das disposições constitucionais transitórias, a DCT, para estabelecer um escalonamento das novas determinações, de forma que a diferença entre a alíquota interna e interestadual seja partilhada entre os estados de origem e os estados de destino, até que no ano 2019 o montante seja integralmente destinado ao estado de destino da mercadoria. O artigo 3º, senhor presidente, é cláusula de vigência. Não foram oferecidas emendas no prazo regimental. A análise quanto à constitucionalidade, à regimentalidade e à técnica legislativa. Quanto ao aspecto constitucional, cabe à União legislar sobre direito e sistema tributário, haja vista disposto no artigo 24.1 e 48.1 da Constituição Federal. Cabe também à União determinar as linhas gerais do ICMS, tributo da alçada estadual, nos termos do artigo 155 da Carta Magna Brasileira. A iniciativa parlamentar é amparada pelo artigo 60 da Constituição Federal e se confirma pelas assinaturas de mais de 1/3 dos membros do Senado Federal, de acordo com o processado da matéria. No caso específico, 29 signatários fizeram com que o requisito fosse obedecido com sobras. A PEC número 7 de 2015 respeita o disposto no parágrafo 4º do artigo 60 supracitado, na medida em que não tende a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, o voto secreto, universal e periódico,
a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Também está em conformidade com o parágrafo 5º do mesmo artigo 60, ao não versar sobre tema constante da proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada na mesma sessão legislativa. A propósito, a proposição também está em pleno acordo com os ditames técnicos legislativos, conforme Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. No mérito, senhor presidente, o comércio não presencial remonta a longa data no Brasil. Encomendas por catálogos, venda por telefone e entrega de mercadoria pelos correios sempre fizeram parte do cotidiano do brasileiro comum. Recentemente, o advento da internet instituiu o chamado e-commerce, ou o chamado comércio eletrônico, em que o comprador é exposto a uma variedade de produtos e preços sem precedentes em nossa história econômica. A recente melhoria dos indicadores de emprego, a renda da população brasileira, impulsionou ainda mais esse setor, facilitando o acesso de produtos básicos para, inclusive, a subsistência. Essa nova realidade trouxe muitos benefícios para o cidadão comum, mas também muitas distorções no equilíbrio econômico entre as unidades federadas. A maior das lojas virtuais é sediada em poucos estados, geralmente os mais ricos e desenvolvidos desse país, que, mantida a sistemática atual de distribuição da arrecadação de ICMS, retém toda a arrecadação do tributo à fórmula constitucional atual, que permite tal anomalia ao determinar a incidência da alíquota interna, geralmente elevada em operações envolvendo mercadorias destinadas a compradores não contribuintes do imposto e localizados em outro estado. Trata-se, senhor presidente, em última análise, da própria radicalização do princípio da origem. A PEC, em comento, procura reequilibrar essa relação, ordenando que parte dos recursos auferidos pelo recolhimento do ICMS seja canalizado para o estado de destino, numa justa adequação à realidade dos fatos que mostra tendência crescente de utilização do e-commerce nas mais diversas transações. Em conclusão, senhor presidente, manifestamos-nos pela aprovação da presente matéria como passo importante na busca do reequilíbrio federativo. O voto, nesse caso, em face de tudo que já expus e pela importância que tem essa matéria, a urgência que tem essa matéria, inclusive foi pedido um calendário especial no plenário do Senado para que votemos essa matéria o mais rapidamente possível. Então, o apelo que faço aos companheiros aqui é que há um entendimento na Câmara dos Deputados. Eu estou absorvendo, inclusive, tudo aquilo que já foi aprovado pela Câmara, para que essa matéria não fique no chamado ping-pong, que ela não volte para a Câmara dos Deputados. É necessário que a gente aprove essa matéria nessa manhã e, se possível, ainda hoje, porque tem calendário especial já aprovado por solicitação dessa liderança, é que o voto, nós opinamos pela aprovação da PEC número 7 de 2015, nos termos em que ela veio da Câmara dos Deputados, e esse é o relatório, e eu peço o apoio dos demais companheiros, porque essa é uma matéria importante que reajusta, refaz parte do desequilíbrio tributário e econômico que existe no Brasil. Eu quero parabenizar o relator pelo seu parecer e registrar de que o CONFAS, por unanimidade, aprovou o texto que veio da Câmara. Portanto, é um dos poucos momentos em que as 27 unidades que integram o CONFAS tiveram unidade na condução desse tema. Portanto, vamos abrir a discussão para que possamos, em seguida, deliberar. Vou discutir, presidente. Para discutir, Senador presidente. Blair.
senador Blairo Magem, senadora Vânia, Lúcia Vânia, senador Anastasia. E no processo Presidente, aqui... eu troco de posição com a senadora Lúcia Vânia. Senadora, pode usar. Além de ser uma colaboradora nesse tema aqui no Congresso, muito. conhece Nada bastante. melhor que falar depois de quem conhece bastante. Tá bom. E principalmente por ser mulher, né? Senhor Senadora presidente, Lúcia Vânia. senhoras e senhores senadores, eu quero aqui cumprimentar o relator da matéria, senadora Eunice Oliveira, que mais uma vez demonstra a sua sensibilidade com todo esse esforço que temos feito aqui em função de um novo pacto federativo. A sensibilidade do senador ao entender que esse tema foi amplamente debatido pelo CONFAS, foi amplamente debatido por todos os parlamentares dessa casa, de todas as regiões, e, sem dúvida nenhuma, esse projeto é uma grande conquista para um maior equilíbrio das unidades federadas do nosso país. A cobrança do ICMS no destino, do comércio eletrônico, vem beneficiar aqueles estados que têm comprado toda a mercadoria dos grandes centros, porque, em geral, nos grandes centros é que se localizam as maiores empresas e é onde é retido o imposto. Com a cobrança no destino, nós vamos redistribuir essa riqueza e vamos fazer com que os estados periféricos possam usufruir do resultado deste comércio. Portanto, mais uma vez, cumprimento o senador Eunice Oliveira e quero, sem prejuízo dos demais oradores, pedir urgência urgentíssima a este projeto. Com a palavra, o senador Blairo Magem. Muito obrigado, senhor presidente. Quero também cumprimentar o senador Eunice Oliveira pelo seu relatório e dizer, presidente, que essa é uma decisão que nós vamos tomar aqui, há muito esperada pelos governos estaduais e também pelos comerciantes locais. Esta forma de fazer comércio hoje, que é a forma moderna, a coisa se encaminha para esse lado e nós não temos como brigar contra aquilo que é um caminho que se escolhe da modernidade, do comércio eletrônico, mas também não podemos, de forma nenhuma, prejudicar todos aqueles que têm seus investimentos locais, têm a responsabilidade de pagar os impostos estaduais e municipais, e mais, os estados precisam desse imposto, desses impostos, para poder tocar o seu dia a dia. Então, o que nós estamos hoje aqui a votar nesse momento, e provavelmente devemos votar no plenário também, vem colocar um pouco de ordem também no mercado, vem colocar um pouco de tranquilidade aos estados, porque esse é um comércio, como disse aqui o senador Eunice e a senadora Luciana, ele cresce, a cada dia ele é maior, é mais fácil. Ontem à noite, por exemplo, eu acabei comprando um negócio pela internet, veio do Rio de Janeiro, um negocinho por fone de ouvido que tinha estragado, entrei à noite, era 10, 11 horas da noite, fui lá, comprei e paguei. Quer dizer, o Rio de Janeiro vai faturar e o nosso Distrito Federal, já que eu estou aqui, nada tem a receber disso. Então, só para mostrar como no dia a dia essas questões, elas impactam muito nas economias locais e estaduais. Portanto, parabéns, senador Eunice, e vamos em frente, vamos tentar aprovar isso hoje, que é de suma importância. Senador Anastasia. Senhor presidente, senador Pimentel, senhora senadora, senhores senadores, eu queria também cumprimentar o senador Eunice pelo seu relatório e dizer que eu fico muito feliz de observar que, pelo menos em um aspecto do tema fiscal brasileiro, haja uma unanimidade, não só do CONFAS, como aparentemente das casas legislativas. É um assunto relevante, importante, que tende a crescer, mas, lamentavelmente, ele ainda é periférico no grosso do comércio, mas é um passo. E eu acho que o passo, pelo simbolismo que significa essa votação, que eu espero que seja praticamente unânime, para que nós possamos, de fato, como o CONFAS fez, e aqui na discussão no Senado e na Câmara, apontar para o fim dessa famigerada e terrível guerra fiscal que tanto inviabiliza a vida dos Estados Federados brasileiros e prejudica também os municípios. Portanto, eu queria tão somente louvar aos autores da proposição, ao eminente relator, senador Eunice, e dizer, de fato, que é um passo muito simbólico e muito importante para nós conseguirmos, nas próximas etapas, quer em matéria de sede, emenda constitucional ou de legislação infraconstitucional,
caminhar para a reforma fiscal. Já que nós não podemos fazê-la como um todo, globalizada pelas dificuldades inerentes ao tema, vamos fazê-la assim, de maneira fatiada, mas correta e apontando essas unanimidades ou, pelo menos, as posições majoritárias. Parabéns, senador Eunício. Muito obrigado. Com a palavra, a senadora Simone Tebet. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, antes de mais nada, reforçar as fileiras aqui no sentido de parabenizar o nosso relator, meu líder Eunício, pelo relatório e dizer da importância desse projeto para os estados menos desenvolvidos, os estados do interior desse país. Dizer primeiro que esse amplo debate é um debate que se estende por pelo menos 5 anos. Apesar do senador Anastasia dizer que apenas mais talvez uma gota no oceano, e realmente é verdade, temos inúmeras discussões em questão da reforma tributária para diminuir essas injustiças e garantir um equilíbrio tributário das entidades federativas. Na realidade, o e-commerce é um comércio que vem crescendo assustadoramente. Já cresceu na ordem de 40%, hoje cresce na ordem de 20% ao ano. Há uma perspectiva, senhores senadores, que este comércio eletrônico, via internet, possa ter um faturamento na ordem de 40 bilhões de reais só no ano de 2015. Daí a importância do tema. Saber que há consenso nos deixa muito tranquilos e felizes. Parabenizo todos os secretários de Fazenda que, em reunião do CONFAS, por unanimidade, aprovaram essa matéria, mas, mais do que tudo, eu gostaria de reforçar algo que aqui foi dito. Acima de tudo, esse projeto pacifica os conflitos, principalmente no âmbito do Poder Judiciário. Quantas não foram as vezes que consumidores nos estados de destino tinham as suas mercadorias retidas porque havia uma disputa e uma briga entre os estados, entes federados, quem ficaria com a parcela do ICMS. Então, além dos estados, quem ganha é toda a população brasileira, porque acredito eu que mais de 50% da população brasileira já comercializou através da internet. Fica aqui, portanto, a nossa expectativa de que esse projeto possa ser aprovado no plenário do Senado o mais rápido possível. Com a palavra, a senadora Marta Suplicy. Bem, quero parabenizar o senador Eunício e a todos os nossos senadores e senadoras que se manifestaram, porque finalmente conseguimos chegar a um consenso. Também acredito que nós vamos ter uma unanimidade e essa é uma entrada do Brasil, diríamos, no século XXI, porque nós estamos patinando nessa questão há bastante tempo e, apesar do Estado de São Paulo, conversava aqui com o senador Eunício, que está felicíssimo que o Ceará vai receber 100 milhões com isso. Eu diria, São Paulo vai perder um pouco, vai perder, mas São Paulo não perde, porque acredito que essa é um rearranjo, né, para a modernidade e São Paulo tem essa grandeza. Conversei com o secretário de Fazenda, São Paulo apoia e é uma realidade do mundo moderno e não tem o que se discutir sobre isso. Temos que ser justos e o impacto que isso vai ter, já comentando esses 100 milhões que o senador Eunício falou para o Ceará, nós imaginamos o impacto que vai ter nas economias menores e isso só cresce, né? O comércio eletrônico é o futuro mesmo. Não é à toa que o senador Blairo, às 10 da noite, estava comprando o aparelhinho, ou a senadora Simone estava falando dos bilhões e milhões que isso vai acarretar. É isso mesmo. Então, nós estamos aqui todos muito felizes que finalmente vamos poder votar e, em referência à fala do senador Anastasia, esse é um passo, né? Infelizmente, nós não estamos podendo fazer uma análise global de ICMS, tudo junto como a gente sonhou fazer, que seria o mais adequado. Mas, em virtude do que nós temos como dificuldades a superar, esse é um passo fundamental nessa reforma. Então, era isso que eu tinha a dizer. Com a palavra, o senador Romero Jucá. Senhor presidente, assim como todas as senadoras e senadores que me antecederam, é fundamental, primeiro, registrar a importância dessa emenda constitucional. Registrar o esforço que foi feito aqui no Congresso desde o ano passado
registrar que essa matéria já deveria ter sido aprovada no ano passado, porque ela tem o princípio da anuidade. Então, na verdade, ela só vai valer efetivamente para o próximo ano. Registrar a importância do relatório do senador e líder do PMDB, senador Eunício Oliveira, que, além de apresentar o relatório, articulou ontem uma posição de líderes para um calendário especial para que hoje possa ser votada essa matéria no plenário do Senado. É fundamental. Por que é importante votar essa matéria se tem o princípio da anuidade? Porque nós estamos ajustando o texto com o entendimento feito no CONFAS, né? Foi feita uma modulação e um entendimento na sistemática de transferência de recursos para os estados, uma migração, né, de forma escalonada, e mais do que isso, até 30 de junho, os governos estaduais precisam encaminhar para as assembleias as leis de diretrizes orçamentárias. Então, é muito importante que os governadores, que os estados já tenham um horizonte tributário dessa nova arrecadação para poder fazer face à proposta orçamentária de 2016. Então, nós estamos aqui registrando a importância dessa matéria, a posição firme que o Senado teve desde o ano passado em cobrar essa posição. Esse foi um dos pontos basilares do acordo federativo que o Senado conduziu junto com a Câmara dos Deputados. Louvar, como eu disse, o trabalho rápido do senador Eunício Oliveira e o compromisso de todos os partidos em votar e sinalizar para os estados que é preciso efetivamente fazer justiça tributária e equalizar. Esse é um passo importante. Eu espero que outros passos sejam dados, como uma reforma tributária que leve em conta, inclusive, a participação de todas as receitas da União em parceria com os estados, para evitar o que se tem hoje apenas com IPI e imposto de renda. Então, o voto é favorável, senhor presidente, louvando a posição do Senado em votar e sinalizar rapidamente uma matéria dessa importância. Com a palavra, o senador Edson Lobão. Senhor presidente, esse é um imposto que envolve 200 milhões de brasileiros. Todos estão sujeitos a ele. Portanto, trata-se de uma questão que pode-se dizer universal em matéria de território brasileiro. O Brasil, senhores senadores, não se envolve em conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial, mas restou, desafortunadamente, a guerra fiscal entre os estados, que precisava ser debelada, definitivamente excluída da paisagem econômica brasileira. Este é um projeto recente e que a presidência desta comissão procedeu bem ao distribuí-lo ao senador Eunício Oliveira pela presteza e rapidez com que Sua Excelência se manifestou. Examinou detidamente o projeto e chegou à conclusão, que é a conclusão que interessa a todo o país. O senador Eunício Oliveira considera que este foi um passo importante para o reequilíbrio federativo. O homem da federação. Sua Excelência tem toda a razão. O reequilíbrio federativo necessitava de uma medida legal desta natureza e desta dimensão. Cumprimento, portanto, a todos que se envolveram no debate dessa matéria, cumprimentando a presidência e o relator Eunício Oliveira. Obrigado. Com a palavra, o senador Valadares, Antônio Carlos Valadares. Senhor presidente, essa proposta de emenda à Constituição número 7, que teve como relator o eminente senador Eunício Oliveira, que com muito brilhantismo deu o seu parecer favorável, traduzindo de forma consensual o pensamento dos estados brasileiros através do CONFAS e do pensamento generalizado desse Senado, traz uma grande novidade que representa, sem dúvida alguma, um grande passo para
o estabelecimento de um novo pacto federativo no Brasil, de vez que em relação, por exemplo, ao comércio eletrônico que vem crescendo assustadoramente nesses últimos anos, em relação ao destino e à origem, começando em 2015, 20% para o estado de destino e 80% para o estado de origem, terminando em 2019 com 100% do que for arrecadado, do que for negociado, comercializado entre os estados produtores e consumidores, 100% para o estado do destino. Isso beneficia, sem dúvida alguma, os estados da Federação Brasileira, e há também uma espécie de distribuição de renda, de vez que a riqueza econômica do Brasil está concentrada em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. E essa PEC aqui ajuda a desconcentrar a riqueza nacional e contribui para aumentar substancialmente a arrecadação dos demais estados brasileiros. Em relação ao e-commerce, ou ao comércio eletrônico, em 2001, a arrecadação o faturamento era de apenas 540 milhões de reais. Em 2014, já era de 35,8 bilhões. Em 2015, a previsão é de que o faturamento possa chegar a 43 bilhões de reais. Então, 20% desse faturamento será dos estados consumidores, vamos dizer, 20% é para o destino, ficando 80% para o estado produtor. Traduzindo em miúdos, o Brasil, hoje, que utiliza a internet, não só para dar notícias, não só para formar opinião pública, e para dar liberdade à comunicação, também se utiliza desse instrumento moderno para a promoção do negócio, da indústria, da troca de ideias, de mensagens, enfim. Eu acho que o Brasil entrou no regime da modernidade, no sistema da modernidade, e aproveitar, sem dúvida alguma, esse sistema de modernidade para contribuir para o equilíbrio federativo. Portanto, meus parabéns ao senador Eunício Oliveira pelo seu parecer, e temos certeza que o Brasil vai ganhar muito com isso. Recebi mensagens de diversos secretários de Estado, inclusive do meu Estado, Jefferson Passos, recomendando que eu defendesse aqui publicamente o comércio eletrônico como saída para reduzir a desigualdade entre os estados. Agradeço a Vossa Excelência. Eu que agradeço. Com a palavra, o senador Benedito de Lira, só quero chamar de Bill. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu vejo na manhã de hoje uma euforia por parte dos senadores nesta comissão. Há mais de 10 anos que existe o comércio eletrônico. Como disse ali o senador Valadares, as cifras, e ele citou apenas de 2000 até agora, mais de 10 anos. Os estados deste país e os municípios, em última análise, é quem paga o preço. E nós estamos eufóricos hoje, depois de 4 anos que esta emenda tramita. Porque, infelizmente, a bem da verdade, aqui nós não priorizamos as matérias relevantes para atender a federação. Mas mesmo atrasado, está melhorando. Nós temos um órgão criado
também há mais de 20 ou 30 anos, que é o CONFAS, que nada podia tramitar neste país que dizia respeito à reforma tributária ou coisa equivalente, sem que não passasse pelo CONFAS, que tem a unanimidade. Me parece que é o único órgão colegiado do mundo que as decisões são unânimes. Qualquer divergência não anda. E esta casa, ou as duas casas do Congresso Nacional, vêm, ao longo de décadas, também contemporizando essa situação. Recentemente, tomamos uma decisão aqui para flexibilizar a unanimidade do CONFAS. Mas ainda não consumou-se o fato. Pois bem, senhor presidente, então, os estados menores, mais pobres, principalmente Norte e Nordeste, vivem cada dia pior. No que diz respeito à educação, à saúde, à segurança, à infraestrutura e à satisfação da população, por conta exatamente dessas dificuldades, dessas distâncias entre os centros maiores, os centros sul, sudeste, norte e nordeste, por conta exatamente da pouca vontade que ao longo do tempo nós das duas casas do Congresso Nacional nos debruçamos. A gente faz uma reforma tributária fatiada, porque isso é objeto de uma reforma tributária. Não sei por que não se enfrenta esse problema. Então, senhor presidente, eu queria, com todas estas dificuldades, com todas estas observações que eu estou fazendo, mesmo assim eu queria me cumprimentar o senador Eunício, até porque não apenas pelo seu relatório, mas até pela proposição que ele fizera ontem no Senado, no Congresso, no plenário, para que nós pudéssemos fazer uma agenda positiva no que diz respeito a estas matérias importantes para a vida dos estados, do município, por conseguindo a vida da população brasileira. Basta já de termos tanta dificuldade. Aquilo que eu acabei de dizer aqui ao Braio. Os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, não pode deixar de ser-la. Por quê? Porque o mundo inteiro trabalha para eles. É a mesma coisa. O Brasil inteiro trabalha para São Paulo. Me desculpe, viu, Marta? Mas é verdade. Todos os estados da federação anda com a maior dificuldade do mundo, mas o que sobra um pouquinho vai para São Paulo e deixa em São Paulo. Por isso, São Paulo é esta metrópole extraordinária. É a mais importante, o mais importante estado do Brasil. No seu tamanho, na sua riqueza. Precisamos dividir um pouco, tirar dos que têm muito, para dar aos que não têm praticamente nada. Então, essa casa precisa agilizar, presidente. A Comissão de Justiça deveria fazer uma reciclagem dos projetos prioritários, porque tantos e tantas matérias nós aprovamos aqui que não teve importância nenhuma para o país, mas tiveram prioridades, foram colocadas como na primeira lista. Então, é interessante que nós possamos fazer isso, para que a gente possa realmente conciliar estes interesses, senhor presidente. No mais, eu voto favorável, logicamente, e cumprimento o senador Eunício Oliveira, para que a gente possa ter uma agenda positiva em defesa dos interesses maiores dos estados, que vivem maior dificuldade. Vou dar um exemplo apenas para que eu encerre, senhor presidente. O meu estado de Alagoas é o mais pobre da federação. No que diz respeito a dívidas públicas, a dívida do Estado com o governo federal, é o que paga a maior taxa de juros. Somando tudo, dá uma média de aproximadamente 19%. Desova-se daquele Estado cerca de 50 milhões de reais mês para pagar ao governo federal uma dívida impagável. Então, por aí, possamos tirar o resto das coisas que acontecem nos estados do tamanho do meu e outros da região. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o senador José Serra.
Senhor presidente, a propósito do que dizia o nosso senador Benedito Lira, eu venho aqui encaminhar a favor do projeto na forma relatada pelo senador Eunício de Oliveira. Este projeto, na verdade, ele expressa o entendimento que houve no país. O rendimento tributário do comércio eletrônico, efetivamente, está concentrado em alguns estados, inclusive em São Paulo, que não é o único, mas é o estado principal. No entanto, foi feito um entendimento no âmbito do CONFAS e no âmbito político desta Casa sobre uma forma de se encaminhar o assunto. Ou seja, a alíquota do ICMS passará a incidir 40% do diferencial seria dividido ao Estado, devido ao Estado de destino, e isto iria a 100% num período de 4 anos. Corresponde a um tipo de mudança, senhor presidente, que eu tenho defendido desde a época da Constituinte, quando fui relator do capítulo tributário, entre outros, e vim com a proposta de que o ICMS fosse todo para o destino. Mas, por incrível que pareça, nós não conseguimos aprovar essa medida na época, porque ela implicava em outras mudanças do sistema tributário. Portanto, o projeto já prevê que, pelo menos, este comércio eletrônico, que é algo que tem crescido exponencialmente, fique integralmente no destino ao longo de 4 anos, num período de 4 anos. Quero dizer que, no caso de São Paulo, a perda de receita com relação à situação atual no primeiro ano será da ordem de 850 milhões de reais, passando a uma renúncia, a partir do 4º ano, de 2,1 bilhões de reais. E, mesmo sendo objeto, sofrendo esta perda, por ser um grande produtor de mercadorias vendidas ao resto do país, eu quero dizer que o Estado, o governo de São Paulo, subscreveu o referido documento do CONFAS. E expressando e falando em nome da nossa representação parlamentar no Congresso, eu quero aqui encaminhar meu voto a favor, dando, inclusive, como exemplo este projeto de um tipo de entendimento que nós precisamos fazer, inclusive, para outras questões, a propósito até de votações que tivemos na semana passada. Um projeto gradual de entendimento que contemple justiça tributária, eficiência e que também dilua, ao longo dos anos, as perdas possíveis para algumas unidades da Federação, como é o caso típico do meu Estado. Portanto, voto a favor e me congratulo com o voto aqui apresentado, as fundamentações do senador Eunício. Muito obrigado, senhor presidente. Chama a atenção, especialmente do senador Lira, que acabou de falar, porque, de alguma maneira, o meu pronunciamento aqui contém a justificativa para ele da nossa posição. Muito obrigado. Com a palavra o senador Álvaro Dias. Presidente, rapidamente, já que temos matérias importantes aí a votar, e um apelo do senador Serra, sobretudo, para que o projeto de sua autoria seja ainda hoje colocado em votação, dizer que vamos acompanhar também, já que os 27 secretários estaduais subscreveram o documento em apoio à proposta que vem da Câmara, mas eu gostaria de registrar o inconformismo, que eu sei não é apenas meu, deve certamente permear o raciocínio, a reflexão de todos os senhores senadores, de que nós não estamos dando conta do recado em matéria de reforma tributária. O país exige muito mais do que medidas parciais. Nós estamos decidindo questões a prestações, e quando a sociedade exige muito mais do que simplesmente somarmos umas prestações a outras e transformando o nosso modelo tributário numa colcha de retalhos. O país não suporta mais essa imensa carga tributária, que aumenta a cada dificuldade encontrada pelo governo, como agora, com esse ajuste fiscal draconiano, e nós não chegamos à solução em matéria de modelo tributário, continuamos com o modelo atrasado, distante dos modelos praticados em países mais avançados, o que nos coloca em desvantagem na competição internacional quando exportamos os nossos produtos,
Enfim, senhor presidente, além da reforma tributária, a necessidade premente de uma reforma do sistema federativo, um novo pacto federativo. As reformas não ocorrem no Brasil, o sistema presidencialista forte, a presidência da República não lidera, não comanda, não coordena, e as reformas não acontecem, o país patina, a economia patina, o povo sofre, a revolta aumenta, exatamente porque as reformas não são oferecidas à população como esperança de futuro melhor. Nessa matéria, senhor presidente, o nosso voto acompanha, obviamente, a posição do nosso relator e a posição dos secretários de Fazenda, com o voto favorável. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, senhor presidente, declaro... pois não. Senador do nosso Maranhão, Rocha. Senhor presidente, só para poder manifestar a minha posição em relação a essa importante matéria, eu quero cumprimentar o relator, o senador Eunício, pela celeridade com que apresentou o seu relatório, muito bem feito, bom documento, e registrar que fico muito contente de verificar que o estado de São Paulo, que é o estado que tem a maior concentração de arrecadação do país, porque é o maior produtor, através da sua legítima representação aqui no Senado, 2/3 da sua bancada manifestam-se favoráveis a esse projeto. A senadora Marta e o senador José Serra. E isso, evidentemente, faz com que eu, que traga aqui a voz do Maranhão, faça esse registro. Para mim não é surpresa, o senador Serra, que é do tamanho do Brasil, porque já foi candidato, inclusive, a presidente da República. Fazer com que a gente avance na justiça fiscal, na justiça tributária. Eu acho que isso serve até como exemplo para o governo federal. Se São Paulo pode praticar um gesto de desprendimento, de grandeza, de altruísmo, em benefício de outros estados, o governo federal pode muito bem compreender a importância da gente buscar um novo federalismo para o Brasil. O governo federal que avança cada vez mais com contribuições que não são compartilhadas com os estados e municípios, promovendo, portanto, cada vez mais uma injustiça fiscal, injustiça tributária no Brasil. Fica, portanto, o meu cumprimento ao relator, meu gesto de reconhecimento pela importância do apoio de São Paulo e meu voto, óbvio, favorável a essa importante matéria. Portanto, está encerrada a discussão. Em votação, o relatório favorável à proposta. Os senhores senadores e senadoras que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pois não. A matéria vai a plenário e, embora tendo o rito especial, vamos aprovar a urgência também por unanimidade na comissão? Pode ser? Era o que ia propor, senhor presidente. Embora a PEC não tenha urgência, nesse caso não tem urgência. Especial, PEC tem calendário especial, já está aprovado no plenário. Eu pediria à mesa, como tem calendário especial, mandaremos aprovado hoje no plenário, aí. primeiro agradecendo a todos os meus pares, pela unanimidade aqui da votação, pedir a Vossa Excelência o encaminhamento ainda nessa manhã ao plenário do Senado para que tenhamos a condição de fazer a votação à noite, já que nós temos um calendário especial já aprovado pelo plenário do Senado Federal. Será atendido o pedido e vai ainda hoje pela manhã.